Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a complexa e longa série de conflitos que decorreram sobretudo no espaço alemão e que, em finais do século XVII, passaram a ser conhecidos pelo termo de Guerra dos 30 Anos. Esta começou então em 1618, com a Defenestração de Praga, e terminou em 1648, com a assinatura da Paz de Westfália. A Guerra dos 30 Anos, que matou cerca de um terço da população do espaço alemão e metade da sua população masculina, não foi, pois, um conflito contínuo entre apenas dois inimigos. Começou por ser travada dentro do espaço do Sacro Império, entre os boémios protestantes e os alemães católicos, e foi depois alargada às intervenções da Dinamarca, Suécia e França. Em paralelo, a guerra entre Espanha e as Províncias Unidas, reiniciada em 1621, acabou por confundir-se com o conflito que decorria no espaço alemão. Isto não só por os reis de Espanha serem parentes próximos do imperador do Sacro Império, ambos da família Habsburgo, como porque Espanha precisava de um corredor livre para a passagem das suas tropas desde as suas possessões à Itália até às províncias rebeldes flamengas. Era o chamado Corredor Espanhol, controlado pelos inimigos dos Habsburgo durante boa parte da Guerra dos 30 Anos. O início desta chamada Guerra dos 30 Anos começou, porém, em Praga e por motivos político-religiosos. Já falámos neste programa sobre a guerra entre o imperador Carlos V e os príncipes protestantes alemães, que terminou em 1555 com o Compromisso de Augsburgo. Este baseou-se no princípio de que cada príncipe alemão era livre de escolher a religião do seu Estado. O compromisso foi respeitado pelos sucessores de Carlos V no Sacro Império. No entanto, a tolerância religiosa era apenas aparente. Sobretudo, católicos e luteranos disputavam propriedades que foram retiradas à esfera da Igreja após 1555. A tensão era ainda maior na Boémia, reino não alemão integrado no Sacro Império, onde coexistiam católicos, luteranos, calvinistas e hussitas, sendo que estes eram os seguidores de John Huss, queimado na fogueira em 1415, por, entre outros aspectos, contestar a hierarquia da Igreja e suas práticas. Embora não alemão, o reino da Boémia tinha um grande peso no Sacro Império, pois o seu rei era um dos 7 grandes eleitores que elegia o imperador. O colégio eleitoral, composto por 7 príncipes leigos e eclesiásticos, estava então dividido em 4 grandes eleitores católicos e 3 protestantes. Como reis da Boémia, os Habsburgo participavam assim da eleição imperial, que lhes era favorável desde a eleição de Frederico III Habsburgo no século XV. Em 1617, o imperador Matias II de Habsburgo morreu sem descendência. O sucessor que designou ao trono da Boémia foi seu primo Fernando, um católico fervoroso que estava apostado em reverter as promessas feitas aos protestantes por Matias II e seus antecessores. Os boémios protestantes pretendiam então contrariar a vontade de Matias II e eleger um novo rei. O seu candidato era Frederico V, conde palatino do Reno e também grande eleitor. Caso se tornasse rei da Boémia, Frederico V passaria assim a ter 2 votos no colégio eleitoral de 7 grandes eleitores. Ou seja, a probabilidade de tornar-se imperador do Sacro Império tornava-se elevada. Em 1619, alguns nobres boémios invadiram o Palácio Imperial de Praga e atiraram janela fora os 2 governadores, junto com o secretário, todos católicos e partidários dos Habsburgo. Então, proclamaram Frederico V do Palatinado como rei da Boémia. Este episódio, sem consequências físicas de maior para os defenestrados, passou à história como Defenestração de Praga e marcou o início da depois chamada Guerra dos 30 Anos. Início, as tropas imperiais não tiveram dificuldade
em derrotar a nobreza da Boêmia, muito graças à ação do futuro Duque de Wallenstein, um mercenário, por sinal também boêmio, que estava ao serviço dos Habsburgo. Foi célebre a sua vitória na Batalha da Montanha Branca, em 1620, que marcou o início da tentativa de germanização e catolização da Boêmia. Estas ações foram também decisivas para confirmar a eleição imperial de Fernando de Habsburgo, o imperador Fernando II. O conflito terminaria após a vitória imperial na Batalha da Montanha Branca, não fosse a intervenção de Cristiano IV da Dinamarca, um rei luterano que cobiçava os territórios alemães retirados pelos protestantes à Igreja Católica. Também Cristiano IV seria derrotado por Wallenstein. Os sucessos imperiais tiveram consequência no Édito da Restituição de 1629, que obrigou os príncipes alemães a restituírem à Igreja Católica todas as propriedades secularizadas desde 1555. A reação à que parecia ser a definitiva vitória dos católicos veio de onde menos se esperava. A França de Luís XIII, governada por um príncipe da Igreja, o cardeal Richelieu, tinha por objetivo enfraquecer o Império e a Espanha, ambos governados pelos Habsburgo. Assim, Richelieu incentivou e financiou o novo grande poder militar do norte da Europa, o rei Gustavo Adolfo, para atacar o Império. Anos antes, os suecos tinham derrotado os polacos e Gustavo Adolfo identificou nas derrotas recentes de Cristiano IV da Dinamarca uma oportunidade para controlar a zona do Báltico e norte da Alemanha. Gustavo Adolfo alcançou grandes vitórias, entrando no espaço alemão, derrotando o até aí invencível Wallenstein e ocupando o Palatinado. Contudo, foi morto pela cavalaria croata na Batalha de Lutzen em 1632. 2 anos depois, por entre a devastação do Império provocado pelas guerras e epidemias, o imperador Fernando II propôs uma paz de compromisso aos príncipes alemães. Mas Richelieu queria a continuação da guerra. Em 1635, França entrou diretamente no conflito, arrastando a Espanha para o epicentro do mesmo. Apesar dos insucessos iniciais, os franceses alcançaram vitórias decisivas já depois da morte de Richelieu. Em 1643, o futuro príncipe do Condé venceu os espanhóis em Rocroi e em 1646, franceses e suecos venceram os imperiais na Baviera. As conversações de paz iniciaram-se ainda no início da década de 1640, mas a paz só foi assinada em 1648. Esta excluiu a guerra particular entre França e Espanha, que só terminaria em 1659 com a Paz dos Pirineus. A Paz de Westfália, assim se chamou o conjunto de tratados assinados em 1648 entre os vários beligerantes, marcou o início de uma nova etapa da relação entre Estados, baseada nos conceitos de soberania, equilíbrio de poder e na não ingerência nos assuntos internos de cada Estado. Também marcou o fim, pelo menos teórico, da obrigatoriedade de todos os súbditos de um Estado professarem a religião adotada pelo seu soberano. Este foi um primeiro e ainda tímido passo no caminho para a afirmação da liberdade individual. Em termos genéricos, a Paz de Westfália marcou o fim definitivo da ideia medieval, nunca verdadeiramente concretizada, de Império Cristão. No espaço alemão, o Sacro Império permaneceu, mas o imperador ficou apenas com uma soberania teórica sobre um mosaico de mais de 300 Estados. Entre estes, o Brandeburgo ganharia protagonismo, sobretudo com a associação com o Ducado da Prússia, base do futuro Reino da Prússia. Fora do espaço alemão, França ascendeu a grande potência continental. A Suécia, a grande potência do norte da Europa, e as Províncias Unidas, cuja independência foi reconhecida em 1648 pela Espanha, a grande potência comercial e naval. Facto nem sempre referido, Portugal também beneficiou do envolvimento da Espanha na guerra com a França. Se não fosse esta, dificilmente a restauração teria sido bem sucedida. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Henrique, falamos muito nas guerras mundiais do século XX, mas esta guerra do século XVII, de que estamos hoje a falar, também foi muito complexa e, sobretudo, muito devastadora. Foi, e há uma coisa que me parece que é absolutamente essencial advertir quem nos está a ouvir. É que quem não percebeu nada do que se passou com esta exposição não é pouco dotado. É que isto é quase inexplicável. Quer dizer, é muito difícil de explicar o que foi esta guerra dos 30 anos. Ou seja, o que também é um alívio para mim, também não terá sido 100% culpa minha. Não, nem 10%, porque nem 10%, quer dizer, não foi culpa nenhuma, ninguém consegue explicar em 2 minutos ou nem num dia inteiro o que foi a Guerra dos 30 anos. Porque a Guerra dos 30 anos é um pano de fundo para uma série de conflitos. Como, aliás, a Guerra dos 100 anos já tinha sido. Exatamente. Não é? Portanto, a Guerra dos 30 anos foi o quê? Também não sou eu que vou conseguir resumir. Mas foi uma coisa que foi mais do que a europeia, porque há uma parte da Guerra dos 30 anos que muito mal estudada, que se passa em África e que se passa no Novo Mundo, nas Américas, que nomeadamente tem a ver com os holandeses, com os Países Baixos. Não é? Não nos esqueçamos que na altura a potência eram pessoas dos Países Baixos que dominavam, por exemplo, Nova Amsterdão, que mais tarde é Nova Iorque. Exato. Por exemplo, Luanda foi atacado pelos holandeses e os holandeses chegaram... Isso no contexto da guerra com a Espanha, não é? Luanda, no contexto da guerra com a Espanha. São quase guerras matrioscas, porque este conflito entre a Holanda e a Espanha... Exatamente, cada guerra mete uma guerra dentro dela. Dentro de outra. E há coisas muito curiosas, por exemplo, tu já falaste de uma que é a Prússia. A Prússia, que não existia, o reino da Prússia, quer dizer, o grande eleitor... o grande eleitor do Brandeburgo. Do Brandeburgo, exatamente. Que depois forma o reino da Prússia, mas não sei o que, e que a Prússia vai ser a força motriz fundamental para a unificação na Alemanha do século XIX. E é o grande reino militar do século XVIII. Reino militar do século XVIII, e enfim... E é lá que está o Bismarck também, que é o grande político. Era um Juncker prussiano. Exatamente. A Prússia nasce aqui. Mas ao mesmo tempo a Espanha perde o Roussillon para a França e a Alsácia e a Lorena também passam para a França. Quer dizer, os mapas... França alarga-se muito e acaba por ser a grande beneficiada. Mas o que é que se passava na Inglaterra? Não no Reino Unido. O Cromwell, na altura, e os parlamentares tinham entrado em guerra com o rei. E isto é que a gente nem põe como parte da guerra dos 30 anos, porque, enfim, é lá no Reino Unido que aparentemente esteve fora disto tudo, mas só aparentemente, porque o essencial da Guerra dos 30 anos é uma guerra religiosa, é uma guerra que é muito atiçada pelo nascimento do calvinismo, porque a paz de Augsburgo, como tu bem disseste, e portanto isto não entendas o início como uma crítica, a paz de Augsburgo faz uma coisa que hoje, enfim, é mais compreensível, quer dizer assim, pode haver luteranos, pode haver católicos, mas faz uma coisa que é também incompreensível, não pode haver mais nada. E portanto, quando nascem os calvinistas, com o Jean Calvin em Geneve, não é? Na Suíça, no que é hoje a Suíça, e que é, digamos que apesar de ter uma inspiração luterana, é muito mais que o luteranismo e é muito mais radical. Sem dúvida. E é muito mais... quando a gente fala da Inquisição Espanhola ou da Inquisição no geral, esquece que a intolerância calvinista. A intolerância calvinista é tão grande ou maior, é maior, muito provavelmente, do que a própria Inquisição. Portanto, quando os calvinistas entram em cena na Europa, nomeadamente nas Províncias Unidas ou nos Países Baixos e noutras partes daquilo que vem a ser a Alemanha, portanto, dos Estados alemães, isso gera uma intolerância brutal que os próprios monarcas e príncipes que a França já tinha experimentado, porque as guerras religiosas em França com os hugonotes é entre católicos e calvinistas. Já é entre católicos e calvinistas. Mas quando falas na Prússia, é um Estado, de facto, o Brandeburgo, e aqui a grande importância destes Estados alemães, e também para os nossos ouvintes perceber, nós já falámos várias vezes, inclusive no episódio sobre Carlos V, é esta questão dos grandes eleitores. Certo, porque o imperador acaba por ser um primus inter pares, então a partir daqui é um completamente, não manda nada, manda nos seus estados. Ainda acaba por mandar porque os Habsburgo acabam por ter estados bastante extensos, sobretudo muito fora do espaço germânico. A Áustria, a Hungria, e a Boémia, a zona... o que é hoje a Checoslováquia, digamos. Pronto.
Hoje não, o que foi até aos tempos da Checoslováquia. Hoje é a Chequia e o grande drama desta questão e do início, e aqui depois também vai ao tema do Brandeburgo e depois da formação da Prússia, é de quem seriam os grandes eleitores, porque o início da guerra começa justamente com a disputa pelo trono da Boémia. O trono da Boémia entre um católico, Habsburgo. Os Habsburgo, por herança, tinham o trono da Boémia, e é como reis da Boémia que eles podem participar na eleição imperial, que eles vêm ganhando sempre desde o século XV. E, havendo uma contestação a quando da morte do imperador Matias II de Habsburgo, em 1617, a que o trono passe para um seu primo, é uma altura em que os nobres boémios, e a Boémia não era só luteranos e não era só calvinistas. A Boémia era um mosaico onde tinha também os hussitas. Os hussitas eram uma seita sobretudo checa que por sua vez era inspirado no Wycliffe inglês. É queimado em Praga, e vai diz a tradição, que vai uma velhinha pôr um raminho de madeira na pira que o há de queimar, e que ele diz ao Santa Simplicitas, ao Santa Ignorância. Porque aquilo, quer dizer, porque estas guerras religiosas são paredes. É preciso ver que a maior parte do povo não percebia nada do que estava em causa, porque isto eram coisas teológicas e as pessoas não percebiam bem. Era um manto teológico que acabava por justificar algo que eram coisas muito prosaicas, que era uma luta pelo poder e uma luta pelo território e pela propriedade. Esconder objetivos políticos, aquilo que se dizia, objetivos políticos. Mas quando tu dizes que a guerra começa nesse momento, por exemplo, eu posso dizer... A guerra eclode nesse momento. Começa com estas tensões no espaço alemão. Certo. Sobretudo porque a paz de Habsburgo é um compromisso que acaba por não ser um compromisso pleno. Entre católicos e luteranos, basicamente. Mas não só entre católicos e luteranos, como, em lugar de dizer que todos têm que se submeter a uma religião que é a religião do imperador, cada príncipe pode ter a sua religião, mas todos os súbditos têm que ter aquela religião. Mas isso era o normal na altura. Sim. Os outros viviam em guetos. Sim, se bem que no tempo medieval, por exemplo, até na Península, muçulmanos e judeus eram súbditos de um rei. Eram súbditos de um rei, mas viviam apartados, no geral. Sim, viviam apartados, mas aqui não permite... que era, por exemplo, o que existia no caso francês, e deu mau resultado. Os hugonotes eram súbditos do rei também, e no tempo das guerras religiosas. Aqui era impossível haver qualquer escolha de religião fora da religião adotada pelo príncipe. O que significa também, por exemplo, se um território fosse católico, como a Boémia, ou o contrário, se o rei se convertesse ao luteranismo, todos eles teriam que se converter. Foi o que aconteceu em Inglaterra com Henrique VIII. Foi o que aconteceu em Inglaterra. Daí ser extremamente complexo. E daí toda a nobreza boémia, que era muita dela luterana e também calvinista, mas sobretudo muitos luteranos, e até os hussitas, quando desta morte de Matias II, conseguem ou identificam a oportunidade de terem outro candidato ao trono da Boémia. O que é que implicaria se fosse Frederico V do Palatinato, que era luterano? Frederico V, como eleitor, como conde palatino do Reno, já era grande eleitor. Certo. Portanto, se juntasse, se fosse rei da Boémia, tinha 2 votos em 7. Em 7, claro. O que desequilibraria por completo o colégio imperial. E é aí que começa, que eclode uma guerra que já estava latente, desde uma paz mal feita. Por exemplo, eu estive a ver, por exemplo, em 1628, portanto, que é 10 anos depois de já ter eclodido a guerra, há um acontecimento brutal ao largo de Cuba, que tem a ver com a guerra, que é um almirante dos Países Baixos, que é o Piatine, atacam uma frota naval dos Habsburgos e conseguiram 11 milhões de florins. Isso foi de tal maneira que o mercado da prata no dia seguinte baixou drasticamente em todo o mundo. E isso financiou depois as ofensivas todas dos Países Baixos. Porque aqui os Países Baixos, também só para enquadrar os nossos ouvintes, os Países Baixos entraram, que é a herança de Carlos V, a herança burgonhesa de Carlos V, exatamente. Entram sobretudo as províncias do Norte, que são províncias, as chamadas Províncias Unidas, que são calvinistas. Em 1560 entram em revolta contra o rei de Espanha.
Sim, que já existia no... E essa também é uma guerra longuíssima, que é uma guerra de 80 anos, que vai durar até... Só em 1648 é que Espanha não, reconhece... É mais, 48... sim, são 60, 80 anos. São mais. 88, sim. ou assim uma coisa. Exato. É uma guerra interminável. Mas o que é que aconteceu até 1621? Entre 1612 e 1621, os reis de Espanha e as Províncias Unidas assinaram uma trégua. Certo, era uma trégua de 12 anos. De 12 anos. Mas esse acabava em 1609, desculpa. É de 1609 a 1621. Acabava em 1621, exatamente. E quando acaba em 1621, já toda a gente sabia que acabava que ia nesse acabar. Pois. Filipe III, que na altura também rei de Portugal, não é? Entra em guerra novamente com as províncias. Filipe IV de Espanha, terceiro. Não, na altura era Filipe III de Espanha, segundo Portugal. Que é rei desde 1600. 1621, peço desculpa, 1621 já é com Filipe IV. É Filipe IV de Espanha, terceiro Portugal. Tinha razão uma vez. É porque Filipe III morre. Eu é que me engano sempre. Morre em 1619. É isso mesmo. Filipe III morre em 1619 e 1621 já é com Filipe IV e com o Conde Duque de Olivares. Exatamente. E regressa à guerra entre a Espanha e as Províncias Unidas. E tal como eu disse na introdução, a Espanha precisa decisivamente de um corredor no espaço alemão. Que é o corredor que lhe permite, porque as tropas espanholas não podem atravessar para os Países Baixos, não podem atravessar a França, vão pelo Mediterrâneo até às possessões que Espanha tem em Itália, sobretudo no Milanado, concentram-se aí e esse corredor espanhol avança até aos Países Baixos, até às Províncias Unidas. E é isso que este corredor espanhol que está em risco com a guerra dentro do Sacro Império entre protestantes e imperiais. Sim. Mas as Províncias Unidas, na altura, começam a ter, até por causa da questão inglesa ou britânica, ou o que quero chamar, que eu falei há pouco, portanto, do Cromwell e do Parlamento e daquilo estar toda a guerra civil, com o declínio português que tinha vindo da derrota da Invencível Armada e um certo declínio espanhol, quem surge como grande potência marítima, às tantas são os holandeses, ou seja, as Províncias Unidas, não é? Sobretudo potência comercial, porque eles nunca tiveram outro objetivo. Daí eles terem atacado o Brasil, terem atacado Angola, terem atacado São Jorge da Mina, por exemplo. As nossas posições todas, desde 1612. Mas há coisas muito curiosas. Eu não resisto a contar aqui uma que acho que é fantástica, quer dizer, porque a gente muitas vezes não tem a noção de onde é que nós todos vimos e de onde é que isto vem. Qual é a grande mercadoria que muda e que, aliás, é a grande impulsionadora do esclavagismo? O açúcar? O açúcar. Tu já sabias, quase ninguém sabe, não é? É o açúcar. O açúcar torna-se uma coisa altamente lucrativa e toda a gente quer o açúcar. Portanto, o açúcar foi um destruidor do mundo e um construtor de outro mundo, quer dizer, porque teve muito também subterraneamente a ver com isto. E a gente pode ver o seguinte: aquele protestantismo em que militavam os cidadãos ou habitantes das Províncias Unidas, não é? Que eram repúblicas e tudo isso, e que foram talvez os primeiros a teorizar sobre o direito internacional. Sim, o Hugo de Groot. Exatamente, o de Groot. Ou Hugo Grotius. Exatamente. Mas ele depois tem ele tem uma... Aliás, até na questão do direito marítimo, o Hugo Grotius teoriza o mare liberum, por oposição ao mar fechado, a liberdade dos mares. A liberdade dos mares. Que acaba com os tratados de Tordesilhas. Sim, porque eles não reconhecem, não é um tratado com a autoridade papal. Aliás, é outro dado interessante desta Guerra dos 30 anos, é que ao contrário de conflitos anteriores, neste conflito o Papa não tem influência, nem tem peso. Nem tem peso. Nem é tido nem é chato. Aliás, porque isto também é um conflito entre a primazia de quem é a primazia, se é do Papa, se é do Imperador. Que isto é uma velha questão que vem dos tempos medievais. E aqui claramente é uma primazia secular. São os senhores seculares que fazem esta guerra. E para além desta guerra mais óbvia, que é a guerra dentro do espaço alemão, entre protestantes e católicos, entre o Imperador e príncipes protestantes, a guerra também, que é uma guerra, quando se fala em Guerra dos 30 anos, que se pensa logo que é o conflito entre França e Espanha.
ou entre Espanha e Holanda, e Holanda, nós também temos uma guerra que é a guerra pela hegemonia no norte da Europa. Entre a Suécia e... Que é uma guerra que os suecos surgem nesta altura como grande potência. Primeiro, nesta zona do norte da Europa, no início... Chegam à Ucrânia. E chegam à Ucrânia, mas é interessante que no norte da Europa a situação também muda por completo, muito rapidamente. Porque no início do século XVII, a grande potência, nós também já falámos no nosso programa, a grande potência da zona são os polacos. A comunidade polaco-lituana, que é derrotada uma primeira vez pelos suecos. Nesta altura, Moscóvia, o Grão-Ducado da Moscóvia, também já falámos no nosso programa sobre a evolução da história russa, não tinha praticamente influência, nem riscava na história europeia. Aliás, nem entrou no tratado nas conversações de Westfália. Mas a grande potência é a Polónia, mas a Suécia derrota uma primeira vez os polacos e consegue aproveitar os insucessos da Dinamarca, de Cristiano IV da Dinamarca, que Cristiano IV da Dinamarca, na década de 1620, também entra na Guerra dos 30 Anos, também entra em território alemão, exatamente por querer ficar com algumas, com a posse da propriedade de terras que estavam anteriormente na posse da Igreja Católica. E aqui também, mais uma vez, uma questão de luta pela posse da terra. Exatamente. E Cristiano IV da Dinamarca é derrotado pelo Duque de Wallenstein, e é depois de Cristiano IV da Dinamarca que os suecos entram na guerra. Portanto, esta guerra também é importante percebermos que fala-se em 30 anos porque é um chapéu, mas foi como um fogo que várias vezes esteve para extinguir-se. Foi uma espécie de destapada panela, quer dizer, estava tudo em ebulição. E várias vezes extinguiu e depois há sempre alguém que vai deitar mais achas. E esse alguém depois começou a ser França. Mas há coisas muito engraçadas nesta guerra. França instiga, não é? A continuação. Exato. Mas há coisas também muito engraçadas. Por exemplo, um dos fundadores de Nova Iorque, depois da venda pelo Peter Stuyvesant de Nova Iorque ou de Manhattan aos ingleses, aos colonos ingleses, que é um Anthony Janson, que é... Do jansenismo, não é? Não. Não tem nada a ver. Ele não tem a ver, que eu saiba, mas quer dizer, mas tem a ver é que ele era descendente de piratas das Caraíbas, piratas holandeses. E era casado com uma senhora chamada Gritzes Reiners, que era empregada de bar. Bom, isso já é o petit histoire. Isto é petit histoire, mas é importante por causa disto. É que estes senhores, mais tarde, tornam-se os principais proprietários de Manhattan. E são os antepassados de Vanderbilt. Olha. Que são a maior fortuna, no século XIX, são a maior fortuna de Nova Iorque. Portanto, quer dizer, isto tudo vem de onde? Da Guerra dos 30 Anos. Vem da Guerra dos 30 Anos. Ainda vem da Guerra... Portanto, há muita coisa da Guerra dos 30 Anos. Agora, se a gente quiser dizer assim, penso eu, fazendo um quadro para as pessoas tentarem perceber, a Espanha não estava em luta com as Províncias Unidas, que é hoje a Holanda, e também com a Alemanha por causa das Províncias Unidas. Para passar no corredor, no corredor espanhol. A França estava em guerra com os Habsburgos, em princípio, porque estava rodeada, porque a Espanha era Habsburgo e o resto também era Habsburgo. Mas França, sobretudo, voltada para a Espanha, porque França consegue instigar os suecos a interferirem no espaço alemão. Isso é mais tarde, estou a dizer no início. E os suecos? Não, mas os suecos criou o Mar Báltico. Os suecos criou o Mar Báltico e influência no próprio espaço alemão. Exatamente. E, portanto, quer dizer, tínhamos estas três coisas. Depois a defenestração de Praga, que, como aqui já dissemos, precedeu a nossa defenestração. Inspirou a nossa defenestração de Lisboa. Também é interessante. E dá, digamos... o mote. O mote. E é praticamente o início. Mas aqui, quando falamos também em França, agora voltando ao caso francês, porque acaba por ser o caso mais paradigmático, porque França marca... É o que mais vence. Politicamente é o que vai marcar aquilo que é a estrutura da relação entre Estados desde 1648 até, eu diria, a Revolução Francesa, ou depois ao sistema de Viena, que é o de 1815. Que é, aliás, sintomático que seja um cardeal, um príncipe da Igreja, Richelieu, a teorizar a raison d'État. Ou seja, foi ele que não teve qualquer espécie de problema em aliar-se com príncipes protestantes. É por isso que ele para derrotar os seus inimigos. É por isso que ainda hoje Richelieu é assim um sinónimo de alguém que não... Richelieu acaba por ser a personificação do Maquiavel teoriu. Armand Jean Duplessis.
Cardeal de Richelieu. Mas ele tem o Richelieu tem um percurso muito interessante, porque ao contrário do que se pensa, ele teve algumas dificuldades em ser aceite. Ele primeiro põe-se ao serviço da Rainha Maria de Médicis e depois de Luís XIII, mas eles precisam dele, mas têm alguma desconfiança de dar tanta força a uma personalidade como Richelieu. Mas ele claramente teoriza que as relações entre Estados devem ser despidas não só de emoções, como de ter esses princípios religiosos por base. Ele, para combater católicos, sendo ele cardeal, para combater católicos, alia-se a protestantes. Não é? Ele aliou-se com as Províncias Unidas, em determinado momento, com a Suécia... com príncipes alemães que eram luteranos e todo o sistema depois de Westfália, com a Confederação Helvética que era muito calvinista, que é calvinista, e todo o sistema de Westfália estrutura-se já depois da morte de Richelieu, já com Mazarino, e na fase da minoridade ainda de Luís XIV. Exatamente. E é um sistema que se baseia exatamente nisso, num princípio de igualdade entre Estados, ou seja, um Estado soberano em termos protocolares e até diplomático, é também à altura do início dos embaixadores permanentes. De fronteiras também. Não, isso claro que sim. Quer dizer, isto claro baseou-se depois de, por exemplo, como claro já disse aqui, Alsácia e a Lorena passaram para a França. O Roussillon passou para a França. Portanto, a França aqui foi logo o grande vencedor. A França foi a grande vencedora. E a grande vencedora consolidando em permanência. O segundo grande vencedor foi a Suécia. Sim. Que é fica claramente, já o disseste, penso eu, o grande império no norte. A Suécia a hegemonia sueca só termina em 1709-12 com Pedro o Grande, depois da Batalha de Poltava. Portanto, durante toda a segunda metade do século XVII, a Suécia é a grande potência do norte. Potência dali. Outro grande vencedor é o eleitor de Brandeburgo e a Prússia. Sim, que começa a estruturar o Estado prussiano. E o quarto grande vencedor são as Províncias Unidas ou os Países Baixos, que se tornam o grande império comercial. Também é o grande império. O quinto vencedor é Portugal, porque numa escala mais baixa. Mas podemos dizer que a nível de império comercial o grande vencedor foram as Províncias Unidas. Exatamente. A nível de grande império continental ocidental ou de grande força continental ocidental, a França. De grande império do norte, a Suécia. E de unificação alemã mais tarde há de ser a Prússia. Como... Embora a Prússia que estava, sabes, completamente devastada. O Brandeburgo estava completamente devastado. Toda a Alemanha, aliás, estava devastada. A Alemanha e o Brandeburgo então estava profundamente devastado, e o grande problema do Brandeburgo era que não tinha grandes fronteiras naturais. Portanto, também era fácil entrar por ali adentro. E a devastação, por exemplo, que os suecos causaram na Guerra dos 30 Anos foi, e é uma coisa também muito pouco falada, foi brutal. Os saques, as epidemias, o exército sueco teve um efeito pernicioso e profundamente negativo, devastou por completo o espaço alemão, que demorou muitíssimo tempo a reerguer-se, não é? A Alemanha chegou a ter centenas de estados, não é? Mais de 350, mais ou menos. Principados, cidades de estados e tudo isso. E curiosamente, a Guerra dos 30 Anos faz uma coisa, graças também, de facto, ao Richelieu e depois ao Mazarin, ao Mazarino, como lhe queiram chamar, que é esta: retarda brutalmente a unificação alemã. Porque a unificação alemã era uma ideia que já existia no século XVII. Quer dizer, a ideia de sim, se poder unificar... E até anterior, a ideia do Sacro Império era de ser um Estado... Não, mas eu estou a dizer só da Alemanha, agora estou a falar do espaço alemão. Do espaço alemão já sem a França, não é? O Sacro Império começou por ser... Porque o Sacro Império baseou a pertença no Império, para já, primeiro antes de tudo, um conceito de República Cristiana. Sim. E depois... a adesão ao Sacro Império, a integração do Sacro Império era uma questão religiosa. Portanto, sendo católico, não interessava se era boémio, se era húngaro, e depois a partir daqui passa a contar o ser alemão. Mas depois volta, exatamente, a questão da língua. E não te esqueças que no meio disto, quase 150 anos disto, o Gutenberg inventa, entre aspas, porque acho que vinha da China, a imprensa, a Bíblia é impressa, e o alemão começa a ter uma norma. O próprio idioma alemão começa a ter uma norma, não só uma norma ortográfica, como começa a ter uma norma, digamos, fonética também, e tudo isso, de onde aliás se separa do holandês,
do Plattdeutsch e dessas coisas para o Oberdeutsch, enfim, são outros 500. Mas aí já havia uma certa ideia de unificação de uma parte, boa parte do que é hoje a Alemanha, de tudo o que é hoje a Alemanha e mais alguma coisa, porque há uma parte da Polónia que era nitidamente a Alemanha, a começar. E há aqui um outro ponto no espaço do Império, que acaba também por ser uma consequência da fragilidade de que o Império sai de 1648, que é a ameaça otomana. O Império para o qual se viram os Habsburgos. Exato, os otomanos estiveram às portas de Viena em 1683. Mas, aliás, os Habsburgos, depois de, enfim, terem ficado apenas entre aspas, com a Áustria, a Hungria, enfim, que foi depois, e a Boémia, a Chequia e isso tudo, que é o Império Austro-Húngaro, que vai ser é a mais base tarde, depois do que será o Império Austro-Húngaro, viram-se para os otomanos. E que têm como grande inimigo os otomanos. Sim, eles acabam por se virar para os otomanos por falta de hipóteses, quer dizer, por não terem. E primeiro como reação até a um ataque, porque os otomanos avançaram mas por outro lado, quase até às também portas eles já de Viena, estavam derrotados. E depois a partir daí a expansão foi para a zona do Império Otomano. Exatamente, ainda não no espaço alemão, mas ainda tinha uma parte do norte de Itália que não é de esquecer. Que só no século XIX é que. Mas isso também os austríacos acabam por, na paz do Trek, acabam por lhe ver reconhecido possessões que no norte de Itália pertenciam à Espanha, ao ramo Habsburgo espanhol até aí. E depois quando o trono passa em Espanha para os Borbões... quer dizer, os grandes derrotados da Guerra dos 30 anos... A Espanha, claramente. É a Espanha e a Alemanha. A Alemanha, quer dizer, os principados alemães. Como o espaço alemão. Os principados alemães, não é? Sim. Esses são os grandes derrotados. Isso não há dúvida. Os grandes derrotados são os Habsburgo. São os Habsburgo, sim. E que, aliás, eram reis de Espanha. E eram os príncipes eleitores desde o Carlos V, desde o célebre Carlos V, que eram os príncipes eleitores, digamos, da Alemanha. E depois também este é um período que corresponde não só à afirmação de França como grande nação continental. Sim, a Suécia, como vimos, não irá perdurar muito a sua hegemonia no norte da Europa, mas não só as Províncias Unidas também como grande nação comercial, mas a afirmação, ao início da afirmação de Inglaterra, que ainda não mas está... Isso é mais tarde. Só, ao início, depois só de facto a partir do século XVIII, sim, é no que final poderemos do século considerar... no final do século XVII... Eu diria que só a seguir à Guerra de Sucessão de Espanha, com a paz do Trek, é que nós temos a gloriosa Revolução começa... 1688, a lançar as bases. Exato, a lançar as bases daquilo que viria a ser... Mas na política europeia... com ascendente na política europeia e com protagonismo decisivo, só depois. Eu diria que é só a partir da paz do Trek, a partir de 1713, que temos a Inglaterra, então Grã-Bretanha, como e mesmo a nível comercial. E quando volta a ser uma potência marítima brutal, e que aliás leva ao Britannia Roll do Waves. Sim, depois do século XIX. Exatamente, o século XIX então é claramente completamente. Mas esta guerra, sendo muito, muito, muito confusa, que corresponde, mesmo assim, àquilo que foi a Europa no século XVII e no século XVIII e que só termina depois de Napoleão. Europa do Antigo Regime. Europa do Antigo Regime acaba do Napoleão. É configurada em Westfália. Exatamente. A ideia, inclusive a própria ideia... Mas isto é bom as pessoas pensarem que as fronteiras e os sistemas e as crenças e as tradições mudam muito mais na história do que as pessoas pensam. E um conceito que hoje em dia tem novamente sido falado, a ideia de equilíbrio de poder, surge nesta altura em Westfália. Exatamente. Em 1648. Inclusive é outra ideia, que é a das representações permanentes. A diplomacia, que era por embaixadas pontuais, a ideia de haver representantes permanentes junto dos Estados. Isso é muito Richelieu, Mazarin e por aí fora. É uma ideia até da própria Paz de Westfália, foi feita com estes delegados. Porque pela primeira vez a paz não se estabeleceu por um encontro entre reis. Porque eram tantos e era tão complexo. Era muito complexo. Que teve que ser com enviados e foram estes enviados que negociaram a paz. Por isso, esta é claramente uma guerra do Barroco. Porque o Barroco, se nós olharmos para o Barroco em termos estéticos, o Barroco é rendilhado. É isto. O Barroco é confuso. Exato. Foi um tempo, de facto, que marcou o fim decisivo. Obviamente ainda não, porque, por exemplo, no caso francês até... Esta ideia de que a temática religiosa não iria mais ser a base de conflitos, o Edito Nantes, por exemplo, foi revogado por Luís XIV em 1685. Portanto, o Edito Nantes, que tinha sido o edito que tinha permitido
a liberdade religiosa que tinha sido dada por Henrique IV, o primeiro Bourbon, aos calvinistas franceses, aos huguenotes. Portanto, também não é bem assim. A Inquisição continua em Espanha, continua em Portugal. As perseguições, os pogroms. Os conflitos religiosos continuam internamente e há uma tentativa, sobretudo nos Estados do Sul, de continuar a uniformizar e a confundir um Estado com uma religião. Agora, como base de conflito entre Estados, os conflitos do século XVIII já não são conflitos por motivos religiosos. A Guerra de Sucessão de Espanha, os equilíbrios de alianças já são mais por tentativas de equilíbrio de poder e não apenas por questões religiosas. E, aliás, até um exemplo que é fácil de todos compreendermos, a aliança entre Portugal e a Grã-Bretanha, então Grã-Bretanha no início do século XVIII, é uma aliança entre um país católico e um Estado anglicano, um Estado protestante. E isso nunca foi um motivo para se equacionar a aliança, porque Portugal aí também viu, de acordo com o conceito de raison d'État, que seria esta aliança que permitiria garantir a nossa sobrevivência como país independente. Sobretudo face à Espanha. E depois face à França. Portanto, aqui também não houve pudores religiosos na altura de escolhermos o nosso principal aliado. E esse será o ponto de partida para o que será a diplomacia e a relação entre Estados no século XVIII e no século XIX. Mas não para o fim das perseguições religiosas. Internas não. Exato, internas, porque curiosamente em 1648 é a data também, não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver remotamente, mas é a data do grande pogrom, por exemplo, cá na Ucrânia, não é? Só em 1648 foram mortos 60 mil judeus na Ucrânia. Isto parece pouco, mas é muito. Sim, sendo que no que é hoje a Ucrânia, que aquilo não era a Ucrânia na altura. E isso significa que essas perseguições mantiveram-se, voltaram em França, curiosamente, quer dizer, tornaram-se mais duras em França, e o que emerge depois, anos mais tarde, como os grandes países da liberdade, e que talvez ainda hoje tenham essa chama, na Europa, naturalmente, é justamente o Reino Unido e as Províncias Unidas aos Países Baixos. Sim, mas aí todas essas perseguições já são perseguições feitas... Aliás, recentemente atacaram os hutis. Sim, já são perseguições feitas por Estados e aqui já não temos esta influência do Papa Não, aliás, uma das coisas que se dizia do Richelieu é que ele, sendo cardeal, era muito mais a favor do rei do que do Papa. Ele não ligou nenhuma ao Papa, nunca ligou. O Papa Isto aqui passa para, a partir de 1648, temos a verdadeira secularização da relação entre Estados. Sim. E um Papa que, em termos diplomáticos, perde por completo Quer dizer, não perde completo. Sim, perde. E o Stalin perguntava quantas divisões tem o Vaticano, não é? Mas sim. Depois arrependeu-se da pergunta. Depois ganha um soft power, que é um soft power que hoje em dia o Vaticano continua a ter. Quer dizer, tem uma influência, não é? Mas se tu reparares os Papas no século XVII e no século XVIII, em termos políticos, nós nem sabemos quem são. E sobretudo deixam de ter qualquer influência no Sacro Império, que acabou, aliás, portanto, não podiam ter influência numa coisa que já tinha sido, não é? Porque, ou seja, naquele espaço que era considerado o Sacro Império. E com este rendilhado barroco da Guerra dos 30 Anos, a última guerra por motivos religiosos entre Estados na Europa, que marcou uma nova configuração, a ascensão de França no espaço continental e das Províncias Unidas no espaço marítimo. Terminamos o programa de hoje. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.